Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de estatística e vamos estudar distribuição de frequências para dados agrupados em intervalos de classes. Nós já estudamos distribuição de frequência, né? Porém veremos agora uma especificidade desse conteúdo, que é quando nós temos intervalos, dados agrupados em intervalos. Quando é que isso ocorre? Veja só, existem casos em que a variável e estudo apresenta um número elevado de valores, né? Um conjunto de dados muito grande, um rol, né, muito grande. Imagine aí fazer um levantamento dentro de um colégio para saber a altura dos alunos de uma escola com 500 alunos, né? Então nós temos aí a variável estatura dos alunos e é possível que haja uma variação muito grande entre esses valores, dando um conjunto de dados muito grande também. Então fica mais fácil agrupar esses dados em intervalos, que é o que nós veremos agora, ok? Então nesses casos agrupamos em intervalos. Vejam só aqui um pequeno exemplo para vocês. Então veja só, na pesquisa das alturas dos alunos do segundo ano que participam do time de futsal do CEAF, os valores registrados foram: o CEAF é o Colégio Estadual Antônio Figueiredo. Observe que nós temos aqui um conjunto com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 valores, 16 estaturas. Já é um número considerado, né? Não é tão exagerado como eu citei antes, né, de 500 alunos, mas aqui para a gente ilustrar já é suficiente, ok? Então observe também que esses valores eles variam muito, né? Nós temos aqui a menor estatura aqui 1,62 m e a maior estatura nós temos aqui 1,81 m. Então tem uma variação grande, né, dessa grandeza aqui. Bom, como é que a gente vai fazer para resolver, para construir uma tabela de distribuição de frequência aqui? Acompanhe o procedimento, vejam só. Primeiro nós vamos calcular a diferença entre a maior e a menor altura. Essa diferença, pessoal, ela é chamada de amplitude total, ok? Amplitude total. Dessa forma, como vimos, a maior estatura é 1,81 m e a menor é 1,62 m. Nós temos aqui 0,19, a diferença. É a nossa amplitude total, ok? Essa amplitude total ela vai ser usada para definir os intervalos. Vejam só. A partir dessa amplitude total, nós vamos imaginar agora um número de intervalos para ser organizado naquela tabela. Geralmente nós usamos um número superior a 3, né, para que a tabela ela fique esteticamente mais bonita, para que ela fique organizada com umas informações mais claras para o leitor, ok? Permitindo assim uma análise melhor a respeito do estudo do caso. Então, um número de intervalos superior a 3. Vamos, nesse caso aqui, considerar aí 5 intervalos. Então, veja só, eu poderia considerar assim. Consideramos um valor conveniente, um pouco acima da amplitude tal, e determinamos a amplitude de cada intervalo. Como assim? Vejam só. Eu obtive aqui a amplitude total 0,19. Para efeitos de cálculo, vamos aproximar esse 0,19 para 0,20, 0,2 ou 0,20, né? Se eu quero obter 5 intervalos, se eu desejo ter 5 intervalos, eu vou dividir então essa amplitude pelo número de intervalos que eu desejo. Com isso, olha só, eu pego a amplitude, eu aproximei essa amplitude para 0,20, está aqui. Eu divido essa amplitude, está aqui por 5, e obtive 0,04. Já estava aqui a conta, né? Nem era necessário fazer. Mas isso aqui, pessoal, vai representar a nossa amplitude total, que é a diferença entre o maior e o menor valor apresentado. Esse número aqui é a quantidade de intervalos que eu desejo, número de intervalos. Eu poderia ter aqui outro número ao invés de 5. Se eu quisesse ter 4 intervalos, eu ia dividir por 4. O resultado aqui será a amplitude de cada
intervalo, ok? De cada intervalo, ou seja, significa que cada intervalo terá uma variação de 0,04. É assim que os intervalos vão variar. Então nós já temos tudo aqui para estruturar a nossa tabela. Nós sabemos que a amplitude do intervalo, isso é muito importante, ó, a amplitude do intervalo é 0,04. Como que eu vou utilizar isso? Vejam só. Nós temos aqui agora a nossa tabela de distribuição de frequência. Observe que aqui eu tenho as variáveis, que é a altura, no caso em metros. Na outra coluna eu terei a frequência absoluta, que é o número exato de alunos. E aqui eu tenho a frequência relativa. Lembrando que a frequência relativa ela é a porcentagem. Vamos lembrar disso aí. Então vejam só, observe uma coisa. Eu coloquei aqui o conjunto de dados, o nosso rol aqui novamente. É importante perceber que ele não está em ordem, né? Ele não está em ordem, deveria estar, né? Para facilitar o nosso processo aqui. Mas eu lancei esses valores aqui. Observe que o menor valor, como a gente já tinha visto em outro momento, o menor valor é 1,62. Então nós vamos começar aqui com um intervalo pegando de 1,62, ok? É o nosso menor valor. Vejam só, eu vou colocar um símbolo aqui, esse símbolo para indicar o intervalo, olha só. Quase uma seta. E ela indica o seguinte, esse símbolo, eu vou colocar aqui para você ver, ó. Esse símbolo ele indica o seguinte, quando tiver esse traço, que eu estou destacando aqui agora com vocês, significa a inclusão desse intervalo. É como a gente vê lá no primeiro ano, no estudo do primeiro ano, intervalos numéricos, tem aquela bolinha fechada que indica a inclusão do intervalo. E aqui sem o traço, significa que aquele extremo, o valor posterior aqui, ele não está incluso no intervalo. Dessa forma eu tenho aqui 1,62. Como a gente já tinha observado, a nossa amplitude de intervalo é 0,04. Então eu vou somar 1,62 com 0,04. Então isso eu vou até 1,66. Dessa forma, pessoal, significa que o 1,62 ele entra nesse intervalo, mas o 1,66 não entra. Vamos definir o próximo intervalo. Ó. De 1,66, faço esse símbolo, até 1,70. Por que 1,70? Eu somei 1,66 com 0,04. A gente vai seguir dessa forma, sempre somando com 0,04, que é a amplitude de cada intervalo. O próximo aqui é 1,70, somando com 0,04, teremos 1,74. Continua aqui 1,74 e ele vai entrar nesse intervalo agora. Somando com 0,04, nós teremos 1,78. O próximo 1,78, vamos somar com 0,04, vai dar 1,82. Beleza? Dessa forma aqui, ó, quando eu cheguei no último valor, o que seria o último intervalo para mim, eu disse que teria 5 intervalos, eu incluo agora 1,82, eu fecho aqui para dar a ideia de inclusão desse limite posterior aqui, ok? Desse valor final. E aqui a gente fechou, vou colocar aqui total, só para a gente dar a ideia de conclusão aqui dessa faixa da tabela. E agora nós vamos fazer a contagem, olha só. Quando eu digo aqui intervalo de 1,62 a 1,66, vai entrar aqui todos os valores, todas as estaturas desse intervalo. Ou seja, de 1,62, incluindo 1,62, até 1,66, mas sem incluir 1,66. Olha que interessante. Então aqui eu tenho 1,62, outro 1,62, aí vai entrar 1,63 se eu tiver, ó, tá aqui. 1,64 tem? Não tem 1,64, mas tem 1,65. O 1,66, observe que ele não está incluso, então eu não vou contar esse 1,66 aqui. Ó. Eu tive 4 valores, é a nossa frequência absoluta aqui para esse intervalo. O próximo começa em 1,66 e vai até 1,70, sem incluir 1,70, seria até 1,69 no caso. Então 1,66, cadê? Eu tenho aqui 1,66, tem 1,66 mais aqui, 1,66 não, 1,67
também não. 1,68, aqui 1,68. Temos ainda 1,69, temos ainda 1,69. 1,70 ele não vai entrar, né? 1,70 ele não entra, então temos 1,69. Então nós temos, na verdade, aqui 3 valores aqui para a frequência absoluta. De 1,70 a 1,74, nós temos aqui, ó, 1,70, né? Temos 1,71? Não. Temos um 1,72? Também não. Temos outro 1,70 aqui, ó. Temos um 1,73 e um 1,74, porém ele não estará incluso. Então nós temos aqui 3 valores também. De 1,74 a 1,78, nós temos aqui, ó, 1,74, está aqui. Outro 1,74, então 2 já. 1,75, então contamos 3. E 1,76, contaremos 4. Beleza, pessoal? Então temos 4. E de 1,78 a 1,82, nós temos aqui o 1,80 e o 1,81. Nós temos aqui 2 valores. Somando todos esses valores, ó, 4 com 3, 7, com 3, 10, com 4, 14, com 2, 16. Então nós temos aí a frequência total absoluta de 16 alunos. A frequência relativa, que é a porcentagem, ela é calculada de modo bem simples. Lembre-se que ela é chamada relativa porque você calcula cada frequência em relação ao total. Da seguinte forma, cada frequência, a frequência do intervalo de 1,62 a 1,66 é 4. Então eu vou pegar 4 em relação ao total, que é 16. Aí, como a gente quer expressar em porcentagem, é só multiplicar por 100% aqui, ó. Então você vai fazer 4 vezes 100 dividido por 16. Se quiser também, você pode dividir primeiro 4 por 16 e depois multiplicar por 100. 4 vezes 100, eu vou fazer assim, vai dar 400. Dividido por 16, dá o quê? Dá 25. Então nós vamos ter aqui 25%. A frequência relativa, ó, 25%. Como aqui é 4 também, ó, 25%. Beleza? 3, ó. 3 dividido por 16 vezes 100. 3 vezes 100 dá 300 dividido por 16. Então vamos dividir agora 300 por 16. 300 por 16. O que vai dar aqui, pessoal? 300 por 16 dá 18,75%. Eu já tinha feito isso aqui, viu, pessoal? Essa continha aqui para ter para vocês aqui o resultado. 18,75. Aqui também 18,75. O último aqui, pessoal, a gente não precisa calcular. 2 é a metade de 4. Então vai dar metade de 25, que é 12,5%. Obviamente, se somarmos essa porcentagem toda, ela vai resultar em 100%. Então está aqui a tabela de distribuição de frequência em intervalos de classe. Ela é chamada de intervalos porque nessa primeira coluna, que é a coluna da variável altura, que está em metros, nós temos intervalos, ó, numéricos. Esse intervalo ele tem a vantagem de você poder agrupar os dados numa tabela que não fique tão extensa quando tivermos um conjunto muito grande de dados. Porém, há uma desvantagem. A desvantagem que ela traz é de nós não podemos obter uma frequência de um dado particular. Por exemplo, quando eu olho para essa tabela fazendo uma análise e vejo que entre 1,66 e 1,70 há 3 alunos, eu não consigo exatamente precisar quantos alunos tem, por exemplo, 1,68 m. Eu sei que nesse intervalo tem 3 alunos. Dentro do intervalo pode ser que tenha os 3 alunos com 1,68 m, mas também pode ser que nenhum deles tenha essa altura. E aqui está incluso esse dado, né, também. Viu, pessoal? A gente pode perceber aqui, por exemplo, que não podemos dizer quantos alunos têm altura 1,74 pela análise de frequência dessa tabela. Então essa é uma desvantagem, porém ela traz mais vantagens aqui do que desvantagens no momento de organizar os dados.
Beleza, pessoal? Então, era isso para essa aula. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like nesse vídeo. Ajude o canal aí a crescer, a fortalecer. Isso nos motiva para continuar fazendo outros vídeos para vocês. Um abraço.